a sua vida hoje. Eu creio que o Espírito Santo, o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. Esse período o tema da minha mensagem hoje é lockdown, né? É verdade que existem paradas na nossa vida que são necessárias, e toda grande caminhada ela precisa ser feita com pequenas paradas. Já disse alguém que se você quiser ir longe, você tem que parar um pouco para descansar. Não tem que ter pressa de chegar rápido. Existem várias formas de pararmos na nossa vida. Muitas vezes existem pessoas que param porque ficaram doentes. Existem pessoas que param porque perderam, algo na sua vida, o casamento, ou algum ente querido. Então elas param ali para trazer para um momento de meditação. Quem nunca, irmão, se colocou e parou e pensou assim: se eu fosse fazer agora, eu faria diferente. Eu iria por outro caminho, eu faria de uma outra forma. Quem nunca pensou assim: olha, se eu fosse realizar agora, eu iria realizar de um outro jeito, eu ia fazer de um outro jeito, não daquele jeito que eu fiz. Quem nunca parou também para pensar nisso? Existem paradas na nossa vida que são necessárias, mas existem paradas que nós não podemos aceitar. Existem paradas que são impostas e que nós, como igreja, nós não podemos aceitar. Nós não podemos baixar a nossa guarda. Por vezes na Bíblia você vai ver o diabo tentando parar o propósito de Deus. Por vezes na Bíblia você vai ver o diabo tentando, anular os planos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano para a humanidade. Jeremias 29 diz: eu bem sei os planos que eu tenho, sobre vocês, planos de paz e não de guerra. Jeremias 29, 11. Ele fala sobre isso. Mas por vezes na Bíblia você vai ver, momentos que o inimigo tentou parar a humanidade. Eu vou citar para vocês alguns aqui. Em Gênesis capítulo 3, você vai ver Satanás tentando parar o relacionamento de Deus com Adão e com Eva, através do pecado, através da tentação. Na verdade, o que o inimigo ele estava querendo fazer ali não era tão somente fazer com que Adão e Eva pecassem. Ele queria era parar o relacionamento de Adão e Eva com Deus. Ele queria parar o relacionamento. E quantas vezes na nossa vida também o inimigo ele tem tentado parar o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Você pode perceber, irmão, como é difícil quando você vai fazer um jejum, quando você diz assim: eu vou tirar um tempo de jejum agora, quando você decide isso, no outro dia alguém te liga e fala assim: eu fiz uma lasanha aqui para você, você quer vir comer? A igreja está um tempão sem dar bala, as balas estão aí guardadas, tem que até voltar a dar as balas, botar nas cadeirinhas aí, quando você chegar vai ter. Mas você está naquele jejum, quando você chega na igreja, é uma bala. Você vai lá, abre a bala aí. Você vai ver diversos tipos de momentos que tentam nos paralisar no nosso relacionamento com Deus, na nossa comunhão com Deus, no seu trabalho. Você vai ver ao longo da história, em Gênesis capítulo 3, você vai ver isso lá na vida de Jacó, você vai ver isso na vida de Abraão, você vai ver, na vida de Isaac, você vai ver isso na vida de vários homens de Deus, sempre o inimigo tentando paralisar aquilo que Deus começou a fazer. Você vai ver isso na vida de Sansão, quando ele se envolve com quem ele não deveria se envolver, quando ele se deixa enganar, quando ele mata os seus inimigos com a queixada de um animal morto, quando ele não poderia pegar em animal, quando ele se deixa desapercebido, ele faz o que não deve. Você vai ver isso
Por vezes o diabo ele tem tentado parar a ação de homens e mulheres de Deus sobre a face da terra. E quem sabe você está aqui hoje e por vezes também você já sentiu que o inimigo tem tentado paralisar a sua vida espiritual. Quantas vezes nós vemos Satanás tentando paralisar a nossa vida? Você vai ver isso na vida dos profetas, você vai ver isso na vida de Davi, você vai ver isso na vida de todos os homens de Deus. Todos os homens de Deus, há um tempo que o inimigo se levanta para trazer um bloqueio, para paralisar ele. Mas eu estou aqui para dizer para você nessa noite, que maior é aquele que habita em você do que aquele que habita no mundo, e a paralisação ela não vai acontecer na sua vida. O diabo tentou parar todo mundo. Ele tentou parar Daniel, jogando ele dentro da cova dos leões. Mas ele esqueceu de que o Deus que Daniel servia era o Deus que era o Deus dos leões. Aleluia. Ele tentou parar Sadraque, Mesaque e Abidnego, jogando eles dentro de uma fornalha de fogo. Mas ele se esqueceu de que o Deus que aqueles meninos serviam era um Deus do fogo. Aleluia. Ele tentou parar diversos homens na palavra, mas em todos eles, ele foi derrotado. E eu estou aqui para dizer para você que na sua vida vai ser do mesmo jeito. Ele vai ser derrotado no poder que há no nome de Jesus. E ele não vai conseguir paralisar a sua vida em nome de Jesus. Nós temos visto, irmão, todo esse processo que nós temos passado da pandemia. E eu até entendo, irmão, a questão do lockdown, mas se tem um lugar seguro para a pessoa ir, irmão, é a igreja. Se tem um lugar seguro para a pessoa ir, é para a igreja. E nós vemos que também nesse processo há um levante também do inimigo, tentando o quê? Paralisar a igreja. Nós estamos em lockdown, mas a palavra de Deus não está algemada. Aleluia. A palavra de Deus ela é fiel. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 9. A gente vai trabalhar um pouco com a Bíblia hoje, muito. 2 Timóteo 2, 9. Se puder colocando aqui, para mim não ter que ir abrindo aqui todos. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 9. Olha o que diz: e por causa disso sofro eu, e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Você pode levantar sua mão e dizer: a palavra de Deus não está presa? A palavra de Deus ela não está presa, irmão. Sabe, essa crise atual, ela deve servir para promover o Evangelho, para que o Evangelho cresça. E Paulo, ele fala sobre isso lá em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Abra comigo, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1, 12. Olha o que diz em Filipenses 1, 12. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas do Senhor. Aleluia! Eu quero dizer que esse problema que nós estamos passando de lockdown, ele não é um problema que vai amedrontar a igreja, que vai parar a igreja, que vai estacionar a igreja. Meu irmão, eu vou dizer que a escuridão, ela não pode extinguir a luz do Evangelho. Enquanto o mundo se mantém em lockdown, a igreja se mantém em movimento. E o movimento é restrito para as pessoas, mas Deus está
se levantando, aleluia, está levantando os seus para se movimentarem sobre a face da terra. O evangelho não tem restrições, ele sabe, e seus movimentos não são, irmão, limitados. O evangelho de Jesus, ele se recusa a usar máscaras, e ele não conhece o distanciamento social. Sabe por quê? Porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê, aleluia. Deus está esperando, está preparando o ambiente para o avivamento, irmão. Deus está preparando as coisas, Deus está fazendo a cama. O inimigo está pensando que ele está vencendo, ele está pensando que ele está progredindo, ele está pensando, mas na verdade, irmão, olha o que eu estou te falando aqui, Deus vai estar levantando o maior avivamento, sabe, dos nossos dias atuais. Se você já provou coisas incríveis na sua vida, você vai provar muito mais, porque mesmo que estejamos em lockdown, Ele está se movendo, aleluia, Ele está se movendo. Ele se moveu aqui essa semana conosco. Ontem ele se moveu aqui, a gente estava aqui, irmão. A gente estava orando aqui na igreja, a gente tirou o dia para orar ontem, 7 horas de oração direto. E a gente estava orando aqui, orando. E estava muito calor aqui, eu falei, irmão, vamos orar lá dentro. A gente entrou para a salinha para orar, tinha uns 8, 10, tinha 10 irmãos. E a gente começou a orar. E a gente começou a buscar. Passado mais ou menos 1 hora que a gente estava em oração, chega uma pessoa aí na porta, procura o irmão Anderson, né, irmão Anderson? Fala, eu quero falar com o pastor, eu quero uma oração. E ele chega, entra aqui, quando eu saio daqui, fala, o que é que você quer, rapaz? Ele falou, eu estava ali, pastor, sabe, Deus me incomodou para vir aqui, para mim pedir uma oração para vocês. Eu olhei para ele assim, e você, como é que está com Jesus? Ele falou, pastor, eu não estou bem não, mas eu quero voltar para Jesus, aleluia. Sabe o que é que eu estou te falando uma coisa, irmão? Eu estou falando para você que o mundo pode estar em lockdown, mas a igreja não está, a oração não está, o poder não está. A gente orou por ele, Fábio, o nome dele, a gente orou por ele. Sabe o que foi que ele fez? Ele saiu lá fora, pegou o fiscal que estava com ele e trouxe e falou para o fiscal, ora por ele também, pastor, porque ele está lá comigo e ele quer oração também, meu irmão. O reino de Deus, a palavra de Deus, ela é imparável, ninguém consegue parar. E a Bíblia fala que nem as portas do inferno, elas conseguirão prevalecer contra a igreja de Jesus. Você pode dizer, pastor, mas a gente está de lockdown. Mas o céu não está de lockdown. O céu está aberto. Essa crise atual, irmão, ela vai servir para isso, para promover o evangelho. Independente do que a igreja local possa sofrer durante esse tempo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas cooperam a fim de sermos para o louvor da sua glória. Neste exato momento, Deus continua a fazer todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E o coronavírus não mudou isso. Efésios capítulo 1, versículo 11, abra comigo. Diz assim, Efésios 1:11: além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Diga, tudo ocorre de acordo com a vontade de Deus. Nada foge do controle de Deus. Sabe, eu ouvi uma frase uma vez que eu achei muito interessante, que o diabo, ele é burro, e que ele é o diabo servo de Deus. Porque quer queira ele ou não, ele serve à vontade de Deus. Quer ele queira ou não, ele se inclina ao Todo-Poderoso.
quer ele queira ou não, ele tem que pedir a Deus qualquer coisa que ele for fazer na terra. Ele chega para Deus em Jó e ele diz: eu posso tocar em Jó? Deus permite, toque em Jó. Mas ele não se move se Deus não mandar. Deus tem um controle de tudo. Você vai dizer: pastor, então por que Deus não manda logo esse diabo para o inferno? Porque no final do livro ele já vai para o inferno. A gente ainda está no meio do processo. Mas presta atenção, são tempos de grande oportunidade para a igreja ser a luz do Evangelho, a luz do mundo. Enquanto nós vemos nuvens negras da morte se introduzindo em nosso país, em nossa comunidade, em nossa família próxima, perdendo entes queridos, sabe, por esse estranho servo chamado Covid-19. Você vai dizer: servo por quê, pastor? Porque tudo serve a Deus, irmão. Como assim, pastor? Deus tem um propósito maior do que o coronavírus. E a gente vai olhar, quem sabe daqui a 1, 2 anos, 3 anos, a gente vai dizer: nós tínhamos que passar por aquilo para que a gente viesse viver isso. Para que isso viesse a acontecer. Sabe, meu irmão, meu coração está tão pulsando esses dias que eu até mudei o tema da igreja do mês. A gente está entrando no mês do avivamento, amém? E eu creio tanto nisso, irmão. Mas isso me faz lembrar Joel. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Joel, capítulo 2. Vamos lá, Joel capítulo 2, versículo 25. Vamos. Capítulo 25. Vamos ler a partir do 23. Diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã em Serode. As eiras se encherão de trigo, e os lagares se transbordarão de vinho. Olha o que diz no versículo 25. Diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Eu fico me perguntando como é que Deus chama o exército de gafanhoto de exército dele, porque ele mandou o exército. Onde Deus chamou os gafanhotos que devastaram ali o suprimento de alimento de Israel, Deus ele olha e ele diz assim: esses gafanhotos são o meu grande exército que enviei contra vós outros. Este capítulo específico de Joel, irmão, fala do dia do Senhor. Dia de escuridão, dia de trevas, dia de nuvens, dias de, difíceis que virão sobre a face da terra. Mas no mesmo capítulo nós vemos o grande amor e misericórdia de Deus pelo seu povo. Ele os chama, a se afastarem, dos seus pecados. E eu creio, irmão, eu creio que esse coronavírus, eu creio que isso que nós estamos passando nesse tempo, é um tempo, irmão, onde Deus está separando aqueles que são daqueles que não são, aqueles que, são de dele e aqueles que não são dele. Um tempo onde Deus está tocando na humanidade, para que a humanidade entenda o propósito dele. Sabe por quê? Deus ele falou aqui que ele vai trazer restituição,
irmão. Você pode estar em lockdown agora, mas vai vir um tempo de restituição de Deus logo depois. Você pode estar em lockdown agora, mas você vai fazer, irmão, vai comer abundantemente, você vai se fartar, os seus lagares se encherão de trigo. O vosso Deus, sabe, vai fazer isso maravilhosamente convosco. Sabereis que estou no meio de Israel. Está no versículo 27. Eu, o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Olha o que é que diz no versículo 28. Versículo 28. E acontecerá, então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Pastor, o senhor está triste com essa pandemia? Eu não estou triste, irmão, não vou dizer a você que estou triste. Mas eu estou feliz porque eu acho que eu vou passar pelo avivamento que eu esperava na minha vida. Eu acho que eu vou passar pelo momento da igreja no meu século. Na minha vida, eu estou feliz porque eu acho que vai acontecer algo depois. Eu estou feliz porque eu tenho certeza de que depois dos dias de trevas, depois do dia da dificuldade, depois do dia do lockdown, depois do dia da paralisação, vai haver um mover de Deus sobre toda a terra, sobre toda a terra. E você vai ver, irmão, homens e mulheres sendo tocados pelo Espírito Santo. Você vai ver um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de vida, aonde Deus estará levantando homens e mulheres, aonde Deus fará grandes coisas, meu irmão, aonde o Senhor levantará paralítico, fará o cego enxergar. Nós vamos ver a mão poderosa do Senhor sobre a nossa geração. Oh, rabadaia serianda lambadas. Você pode me perguntar, pastor, e quanto às vidas que estão sendo ceifadas? Deus conhece, irmão. Mas ele diz: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Levanta a tua mão aí e diga assim: eu vou estar no depois. Eu vou estar no depois. Eu vou viver o depois. Eu vou viver o após, aleluia. Pode vir agora, irmão, sabe, essa pandemia, esse problema pode tentar paralisar, mas sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar agora, irmão, a ver, aleluia, a mão de Deus. A igreja não está parada, a igreja não está, sabe, derrotada. O diabo está pensando que ele venceu, mas ele não venceu, aleluia. Há um fogo de Deus sobre a terra ainda. Há um fogo e Deus vai derramar. E Deus vai fazer depois desses dias. Agora o Senhor tem reunido o mundo inteiro, concentrado em uma ameaça comum, chamado coronavírus, para a qual ninguém tem solução. É vacina daqui, vacina dali, isolamento, ninguém sabe de nada, pega de novo, não pega de novo, faz ou não acontece, tem anticorpo, não tem, e a cepa, como aí a cepa nova, e aí agora, pega de novo, não pega, é mais forte, é menos forte. Pessoas de toda parte são controladas, sabe, de ir e vir para o lugar. Nós estamos impedidos de sair a partir de 8 horas da noite, em face, sabe, da morte da ciência, as filosofias e até mesmo, sabe, o chamado evangelho mal pregado que nós temos visto aí pelas pessoas, sem entendimento. Eu quero dizer que você, irmão, você percebe que quando alguém se depara com a dura e séria realidade da morte, que teorias vazias simplesmente não servem mais para nada,
Você já percebeu que quando a pessoa está passando por um momento difícil, as teorias filosóficas não servem para nada? Quantas pessoas eu tenho recebido aqui, irmão, que tem dito aqui: pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus, porque estão passando por algum momento difícil, por alguma dificuldade. E essa é uma oportunidade para a igreja. Nós devemos ser embaixadores em nome de Cristo. Sejamos aqueles com os pés formosos que pregam as boas novas. Vamos ser o farol que guia esse navio. Nós precisamos, irmão, ser a vitória que foi conquistada na cruz para as pessoas. Nós precisamos ser o sal do mundo. Nós precisamos, irmão, nos levantar hoje e entender que nós somos imbuídos de uma responsabilidade em Deus para transformar o mundo que nós vivemos atualmente. O mundo das incertezas, Deus ele vai pegar o mundo das incertezas e vai colocar nele a certeza do Evangelho através da tua vida. Deus vai pegar o mundo, do desespero e vai colocar o mundo da confiança que existe no Evangelho através da tua vida. Você precisa se levantar. Mas pastor, o mundo está em lockdown, mas você não está. E as pessoas estão precisando, irmão. Deus está preparando o ambiente para o avivamento. Deus está preparando o ambiente para o avivamento. Porque depois desses dias, olha o que diz, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os vossos servos e sobre as vossas servas derramarei do meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu, aleluia, e na terra, sangue, fogo e colunas de fogo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chama. Você pode dizer, pastor, mas está tão terrível isso. Entra em casa, não entra em casa. Pode sair, não pode sair. Pode ir no supermercado, não pode. Pode beber, não pode. Pode comer sushi, não pode. Na sexta-feira eu pensei que não podia nem sair na rua. Quem pensou assim também igual a mim? Eu também estava pensando. Depois que o Wellington me explicou, eu falei, agora sim. Para mim eu ia ficar sem final de semana trancado em casa. Falei, prepara para a live. Vai ser live dia e noite agora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Nada consegue parar a igreja. Nem o diabo consegue parar a igreja. Pastor André me ligou e falou, pastor Neto, vai ter a geladeira solidária. Eu falei, e a fome entra em lockdown? Se a fome entrar em lockdown, a gente entra também. Mas como a fome não entra em lockdown, vai ter geladeira solidária. Vai ter o delivery. Liguei para o Wellington, falei, tu vai estar sábado em feira. Depois eu vi que não precisava. Eu já ia falar com ele, tu que vai entregar a geladeira solidária, porque se a polícia te parar, tu mostra carteira. Uma coisa é certa, o Evangelho não para.
Jesus não para, a obra dele não para, a obra dele não para. No mundo, irmãos, estão tentando parar a obra do Senhor. Se você for agora para a Europa, se você for para países orientais, você vai ver que tem irmãos que estão sendo paralisados, irmãos que se reúnem, sabe, você tem um prazer, o privilégio de sentar numa cadeira com a porta aberta, mas tem irmãos que lá na China se reúnem debaixo de porões em casa, escondidos. A alegria dele é quando ele recebe uma Bíblia. Quantos vídeos eu já vi na internet de irmãos recebendo a Bíblia e chorando, sabe por quê? Porque mesmo que seja no porão, mesmo que seja através da internet, mesmo que seja, irmão, através, sabe, de lives, mesmo que seja, irmão, escondido, mesmo que seja, sabe, atrás das ruas, mesmo que seja em lugares obscuros, mas o Evangelho de Jesus, ele não para, ele é imparável, ele continua, mesmo com toda a perseguição, ele não vai parar. Tentaram parar a igreja, Atos capítulo 7, a Bíblia fala que a igreja estava reunida, a igreja estava junta, a igreja estava ali, ó, clamando, vivendo, crescendo. Aí o governador se levanta e ele fala: olha, vamos perseguir os cristãos. Levanta Paulo para perseguir os cristãos. E a Bíblia, olha como a Bíblia é, irmão, preste atenção como a Bíblia é, entenda isso. Os romanos levantam uma perseguição contra a igreja é perseguida, mas quando o texto diz lá, diz assim: e Deus enviou uma perseguição para a igreja, porque até a perseguição, ela é serva de Deus. E sabe o que aconteceu através daquela perseguição? O Evangelho chegou no mundo todo. O Evangelho chegou no mundo todo. O Evangelho chegou na Europa. O Evangelho chegou na Ásia. O Evangelho chegou na África. O Evangelho chegou, irmão, no mundo todo. Quanto mais eles perseguem a igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais eles perseguem a igreja, mais nós avançamos. Quanto mais eles perseguem a igreja, mais o nome de Jesus é glorificado. Eu não estou falando para você ser rebelde, mas se eles perseguirem a igreja de Jesus, aleluia, é porque está chegando o avivamento, meu irmão. É porque está chegando o avivamento, é porque está chegando os quatro cantos da terra. Da partir dali aqueles homens começaram a pregar, sabe, a partir daquela perseguição. Aí estava lá o evangelista estava lá Filipe, ó, correndo, e aí ele viu o eunuco lá, e ele estava correndo lá junto, o eunuco lá junto, e ele falou: você está lendo o quê? Eu estou lendo Isaías. Você está entendendo o que você está lendo? Não estou entendendo não. Entra aqui para me ajudar. Ele: entra aqui, eu vou lá, e eu vou pregar o Evangelho. Sabe por quê? Nada pode parar a igreja, nada pode parar a igreja vai pregar, meu irmão, mesmo que seja, meu irmão, correndo atrás de uma carroça na rua, mas ela vai pregar o Evangelho de Jesus, ela vai anunciar as boas novas do Senhor. E Deus te trouxe aqui hoje para ativar isso na sua vida. Quem sabe você está com o seu ministério parado, você está com sua vida parada, você está com a sua vida com Deus parada, mas é tempo hoje de se levantar na força do Espírito Santo. É tempo hoje de se levantar e dizer: Deus, eis-me aqui, eu não vou ter medo. Aproveita esse tempo de pandemia, meu irmão. Aproveita. Eu não perco a oportunidade. Esse dia eu estava na casa de Andressa lá tomando suco, tomando um café. Aí tem o sobrinho de Messias, né? Esqueci o nome dele, que é fofinho assim, meio gordinho ele assim. Aí estava tendo a célula das meninas. Eu falei: você não vem para a célula por quê? Eu gosto dele. Ele falou assim: não, pastor, eu vou, qualquer dia desse eu vou. Eu falei: você tem vergonha de Clara, né? Tem vergonha de ir para a sala porque a célula é de Clara, né? Ele ficou assim: eu prego o Evangelho para ele. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo que Deus está dando oportunidade para falar do Evangelho para muita gente, mas muita gente está ficando calada, muita gente está parada, muita gente está paralisada.
não está anunciando, não está pregando. A gente faz selfie de tudo, mas a gente esquece de proclamar Jesus nas redes sociais. De quem é a sua vida, irmão? É de Deus. Ah, pastor, eu tenho passado tantos problemas na minha vida. Você quer resolver os seus problemas? Quer que eu te ensine hoje? Comece a fazer a vontade de Deus para a sua vida. Você vai ver que esses problemas não têm poder nenhum sobre você. O diabo tentou parar a igreja logo no início. Quando a igreja se levantou, quando Jesus ele foi preso, a Bíblia fala que os discípulos se dissiparam, cada um para um canto. Jesus ele foi crucificado e só estava ao pé da cruz Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João, o discípulo a quem ele amava. Estavam na cruz olhando para ele. E todos os outros tinham sumido. E Jesus ele estava sendo crucificado e morrendo naquela cruz. Aquele foi o dia que o diabo mais festejou. A sexta noite, o sábado, durante o dia todo, o diabo pulou dizendo: eu venci. Eu atrapalhei tudo. Ele não conseguiu fazer. Mas domingo, ao amanhecer, ele ressuscitou. Mas mesmo assim o diabo ainda estava investindo na igreja. Os discípulos estavam longe. E aquele Jesus ressurreto agora, levanta-se e ele vai até Maria Madalena. E ele olha para Maria Madalena e diz: onde está Pedro? Onde é que está a minha igreja? E ele começa a reunir com os irmãos. E ele começa a reunir com os irmãos. Aí tem um que duvida, fala assim: não, eu não acredito que ele ressuscitou, só se eu tocar nele. Jesus não acusa Tomé. Você sabia que Tomé é uma das pessoas mais injustiçadas na igreja? Porque todo mundo quando fala de Tomé, fala que Tomé duvidou. Mas ninguém fala que Tomé morreu escalpelado vivo, tirado o couro dele vivo, por amor ao evangelho de Jesus. Ninguém fala que Tomé foi um dos grandes missionários da igreja. Ninguém fala isso. Mas a gente lembra que Tomé duvidou, não é? Você não lembra assim? Tomé duvidou, Tomé duvidou, Tomé duvidou. Eu queria que tu estivesse lá para ver se tu ia duvidar também. Eu queria que a gente estivesse lá. Mas ele duvidou, mas Jesus não desistiu dele. Jesus se apresentou e falou assim: toca, Tomé, aqui em mim. Porque eu estou reunindo a minha igreja. E a minha igreja, ela vai mudar o mundo. Você sabe quem tem o poder de mudar o mundo, irmão? É você. Você sabe quem tem o poder de restaurar o mundo? É você, através da palavra enxertada na sua vida, através do evangelho enxertado na sua vida, o evangelho que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você quer ver a sua família mudada? Vai começar em você. Você quer ver sua rua mudada? Vai começar em você. Você quer ver seus amigos restaurados? Vai começar em você. Mas você precisa levantar hoje e dizer: Deus, a minha vida está aqui, usa a minha vida conforme a tua vontade. Eu não vou ficar parado. Não vou parar. Por que é que você está parado no evangelho? Deus quer te usar, porque está chegando um tempo de avivamento, está chegando um tempo de restauração. Está chegando um tempo de vida. Está chegando um tempo de conversão. Está chegando um tempo, irmão, aonde Deus vai abrir os olhos de cegos aqui.
aonde Deus vai levantar pessoas aqui, eu creio nisso. Está chegando um tempo aonde há de vir o Espírito Santo sobre toda a carne. E o convite de Deus para você hoje é: você quer participar disso? Ou você quer continuar tendo a sua vida religiosa? Deus tem um chamado poderoso na sua vida. Mas você precisa dizer: eu estou aqui, Deus. O Senhor, Ele pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Você sabia que tem gente que gosta do lockdown? Pelo menos ele não precisa estar dando desculpa agora mais das coisas espirituais na vida dele. A igreja não percebe, porque a igreja está muitas vezes dormindo. Mas eu falei para um irmão, falei: vai ser interessante que a gente vai para o aniversário, a gente vai para a festa, a gente fala com o vizinho, e o coronavírus está na igreja. Ele sentou aqui e não quer sair daqui mais. Na mente que o inimigo coloca nas pessoas. Por quê? O inimigo quer que você continue vivendo a vida espiritual que você está vivendo. Porque quando chegar o avivamento, você nem vai ver e nem vai participar. Mas Deus quer te acordar hoje, para que você se levante para viver o avivamento na sua vida, em nome de Jesus. Você